O que aconteceu antes do mundo que conhecemos existir? Mas antes, inscreva-se no canal, para aprender mais sobre a Palavra de Deus. Acione o sininho das notificações para não perder nossos vídeos. E já curta este vídeo para que ele possa chegar a muitas outras pessoas. No princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Gênesis 1, versículo 1 e João 1, versículos 1 a 3. Estas duas passagens nos falam de um início, mas não do início da divindade, e sim do início do tempo. O tempo é uma criação de Deus e está inserido na eternidade em que vive o Criador. De Gênesis a Apocalipse pouca coisa encontramos sobre a eternidade, mas é bem claro que esta era a realidade divina quando ainda não existia o tempo e será a realidade quando o tempo deixar de existir. Apesar desta escassez de informações, nas poucas passagens que tratam do assunto, podemos encontrar verdades preciosas. Algumas destas verdades ficaram ocultas aos servos de Deus do Antigo Testamento, mas foram reveladas a nós, pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos olhar com atenção algumas passagens do Novo Testamento e vamos conhecer um pouco do que se passou na eternidade antes do tempo, e para isto, vamos atentar, quando lermos, nos termos antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, antes de todas as coisas, e o antes dos tempos ou antes dos tempos dos séculos. Antes da fundação do mundo. Nossa primeira passagem é 1 Pedro 1, versículos 13 a 20. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, ou mais, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Na eternidade já se sabia do sacrifício de Jesus Cristo. O contexto desta passagem fala sobre o andar daquele que foi de novo gerado, pela misericórdia de Deus. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, aconselha-nos a que sejamos sóbrios, santos e andemos em temor, durante o tempo da nossa peregrinação nesta terra. Somos ensinados ainda que, este proceder sóbrio, santo e temente, deve ser motivado pelo sublime conhecimento de que não foi com coisas corruptíveis que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo. E é neste ponto que encontramos a primeira, das passagens, que nos revelam um pouco do que aconteceu na eternidade, antes do tempo existir. O Cristo, que derramou o seu sangue para nos resgatar, já era conhecido antes da fundação do mundo. E somente no fim dos tempos foi revelado. Isso mesmo. O plano de Deus para nos salvar, não teve início após a queda de Adão e Eva, muito menos foi um plano B ou após os judeus terem rejeitado o seu Messias, mas ele já era sabido na eternidade. Antes do mundo ser fundado, Pai, Filho e Espírito Santo tinham traçado que o Filho viria ao mundo e derramaria o seu sangue para nos libertar dos nossos pecados. E somente tomamos conhecimento disso nestes últimos tempos, quando, por nossa causa, o Filho de Deus, Jesus Cristo, se revelou. Ainda neste primeiro termo que denota a eternidade, vamos observar a passagem de João 17, versículos 20 a 24. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim.
Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Na eternidade já existia o amor. O Pai, Deus, o único e verdadeiro, ama o Filho, do Senhor Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Somente um Deus triuno, que se apresenta como Elohim, palavra plural de Eloá, que significa Deus, e em Gênesis 1, versículos 1 e 26, poderia ser amor. Pois antes de existirmos ele já amava o Filho e o Filho o amava. No princípio criou Deus o céu e a terra. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Outra passagem que aparece o nosso primeiro termo é a de Efésios 1, versículos 3 a 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Na eternidade os santos que fariam parte da Igreja de Deus foram eleitos. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo escolheu todos os santos que foram salvos pela sua graça antes da fundação do mundo. Ele também destinou antes estes para filhos de adoção. A eleição foi para que estes fossem separados e que não precisassem ser repreendidos. A predestinação foi para que fossem filhos por adoção para Deus. Adoção esta que Paulo explica como a redenção do nosso corpo em Romanos 8, versículo 23, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Tanto a eleição quanto a predestinação que ocorreram antes da fundação do mundo foram feitas no Senhor Jesus Cristo e motivadas única e exclusivamente pela vontade de Deus Pai. O segundo termo que analisaremos é antes que o mundo existisse. Começaremos pela passagem de João 17 versículos 1 a 5. Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, em que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Na eternidade Jesus era glorificado junto a Deus. Um pouco antes de ser traído e preso, e logo após ter dado vários ensinamentos aos seus discípulos, o Senhor Jesus levanta seus olhos aos céus e fala com o Pai, e dentre muitas revelações de bastidores da obra de Deus o Senhor menciona coisas que aconteceram antes que o mundo existisse. Em todo o capítulo 17, Jesus descortina por duas vezes fatos de antes que o mundo existisse, como no versículo 5 que veremos aqui, e também no versículo 24 que já vimos no primeiro termo. Nesta oração, Jesus revela detalhes da obra dada pelo Pai a ele, enviando-o ao mundo quando diz ao Pai: Deste poder ao Filho, sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, em que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Embora não sejamos capazes intelectual, e nem mesmo fisicamente, de compreender todos os propósitos divinos, com suas permissões. Aqui temos o privilégio de conhecer um pouco da vontade de Deus ao enviar seu Filho. O Pai envia o Filho dando-lhe poder sobre toda a carne, para que o Senhor desse a vida eterna, como o próprio Filho explica, esta vida eterna é, do conhecimento de Deus Pai como sendo único e verdadeiro e de Jesus Cristo como enviado do Pai. Para percebermos um pouco melhor sobre o que era antes que o mundo existir, vamos observar que a oração de Jesus começa com um pedido. Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Como o Filho glorificou o Pai? Ele diz: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer.
O Senhor Jesus completou a obra de dar vida eterna aos que o Pai lhe deu, e antes que você pense que ele falava apenas dos seus discípulos, lembre-se que no versículo 20 ele vai dizer: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Hoje, todos nós, que fomos dados pelo Pai ao Filho, todos os que creem em sua palavra, temos a vida eterna. E como o Filho pede para ser glorificado? Ele diz: Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Uma fama que Jesus tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Jesus, tendo cumprido a obra do Pai, pede ter a mesma glória que tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Em Filipenses 2 do versículo 6 ao 11, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, revela um pouco desta glória, ao escrever que Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus não era um revolucionário, não era um ser humano evoluído, não era um grande profeta. Jesus Cristo era Deus, antes que o mundo existisse, e esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de servo, e na forma de homem, humilhou-se para cumprir a obra do Pai. Tendo consumado esta obra, o Pai o exaltou soberanamente, dando-lhe a mesma glória que ele tinha, antes que o mundo existisse. E todo o joelho se dobrará perante ele e toda língua confessará, mesmo que não seja um salvo, que Jesus Cristo é o Senhor. Creia hoje e tenha a vida eterna que ele te dá de graça. O terceiro termo é: antes de todas as coisas. Vamos observar a passagem de Colossenses 1 versículos 12 a 17. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Na eternidade Jesus já era Deus, o Filho de Deus. O Filho do amor do Pai, aquele que é a imagem do Deus invisível, aquele que é o primogênito de toda a criação, aquele que nos deu o perdão, livrando-nos dos pecados, pelo seu sangue, aquele em quem foram feitas todas as coisas nos céus e na terra, como relata João 1 versículos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é antes de todas as coisas e é por ele que todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades, se mantêm. Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17 versículos 1 a 5 que já analisamos anteriormente. O Senhor Jesus tinha, antes que o mundo existisse, a mesma glória que tem o Pai, Deus, o único e verdadeiro. E em sua ressurreição voltou a ter esta mesma glória de que se esvaziara, Filipenses 2 versículos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens.
O quarto termo é antes dos tempos, ou antes dos tempos dos séculos. A primeira passagem onde encontramos este termo é a de 1 Coríntios 2 versículos 6 a 8. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, ou não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Na eternidade foi ordenada a sabedoria de Deus que ficou oculta aos homens naturais, mas que foi revelada à Igreja de Deus. A sabedoria de Deus, oculta em mistério, de não tendo sido revelada aos servos de Deus do passado até a aparição do Senhor Jesus Cristo, foi ordenada, por Deus, para a glória daqueles apóstolos, profetas e doutores que no início do cristianismo lhe anunciariam, antes dos séculos. A segunda passagem é a de 2 Timóteo 1 versículos 8 a 10. Portanto, não te envergonhes, Timóteo, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou, e chamou com uma santa vocação, ou não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Na eternidade a graça de Deus já tinha sido dispensada aos que seriam salvos. A graça, favor imerecido, por de Deus, e não as nossas obras, pela qual somos salvos e chamados com uma santa vocação, como também pelo próprio propósito de Deus, nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Por isso que a salvação é pela graça, mediante a fé, como diz Efésios 2 versículos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E esta graça de Deus foi manifesta pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, que acabou com a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção, a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15 versículo 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ou ressuscitará em incorrupção. E a última passagem do nosso último termo é a de Tito 1 versículos 1 a 3. Paulo, servo de Deus, e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Na eternidade a vida eterna foi prometida por Deus aos que seriam salvos. A vida eterna foi prometida por Deus antes dos tempos dos séculos. E Paulo, como todo o cristão, vive em esperança desta vida eterna. Pois embora garantida quando cremos em Jesus Cristo, como diz João 5 versículo 24, a usufruiremos inteiramente quando nossos corpos de carne forem transformados conforme 1 Coríntios 15 versículos 50 a 54. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Que estas palavras possam encher seu coração de alegria por conseguir enxergar um pouco da grandeza de Deus. Comente aqui embaixo se você aprendeu um pouco mais sobre a palavra de Deus, aqui neste vídeo. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.
Fique com Deus.